Linhagem. O Massacre dos Albigenses, Episódio 9. Ao mesmo tempo em que os valdenses viviam nos Alpes italianos, um grupo de fé semelhante vivia no lado francês, se espalhando pelo sul da França, dos Alpes, no leste até os Pirineus, no oeste. Eles tinham a Bíblia em seu próprio idioma. E eram amantes da liberdade, trabalhadores e um povo próspero. Eles eram conhecidos como albigenses. E da mesma forma que outros grupos espalhados pela Europa, eles se mantiveram fiéis à palavra de Deus e resistiram às tentativas de se colocarem sob a bandeira de Roma. Alguns historiadores dizem que esse movimento tivesse sido permitido crescer sem obstáculos, e a reforma teria iniciado no século XIII, e não no século XVI, e a base dessa teria sido no sul da França e não na Alemanha. No início do século XIII, o Papa Inocêncio III estava governando. Apesar de que ele era qualquer coisa menos inocente, ele analisou o cenário da Europa na época e determinou que esses grupos, ainda que pequenos, deveriam ser exterminados, para que a igreja fosse preservada. Ele passou um editorial autorizando a matança de tais crentes. Deu-se o início em uma cruzada que tornou-se popular entre os guerreiros franceses, pois eles não mais precisavam viajar até a Palestina. Uma vez estando aqui mesmo, em seu próprio país, eles poderiam obter todos os benefícios. A eles foram dito que, em matar, todos os seus pecados seriam perdoados, e se tornariam intitulados às propriedades daqueles os quais matassem. E quando morressem, iriam imediatamente para o céu. Tudo isso lhe fora prometido por apenas 40 dias de serviço. Pode-se imaginar os tipos de pessoas que fizeram parte dos exércitos que vieram aqui ao sul da França. Ano após ano, de 1209 a 1229, por 20 anos, essas cruzadas foram travadas contra os albigenses pelo Papa Inocêncio III. Durante a primeira fase, os soldados atacaram e conquistaram a cidade de Toulouse. Então eles se direcionaram para o sul em junho de 1209 d.C. para a cidade de Béziers. Enquanto as forças se juntavam ao redor da cidade em grandes números, os homens se apressaram em atacá-los antes que eles tivessem a chance de fortalecer o acampamento. No entanto, a tentativa foi em vão, pois tiveram um contra-ataque. Enquanto eles se apressavam de volta à cidade, os soldados se misturavam com os cidadãos e conseguiram entrar na cidade antes que eles tivessem a chance de fechar os portões. O problema agora seria o que fariam eles. Os soldados católicos estavam dentro da cidade junto com os albigenses. Após consultar a embaixada papal, a resposta foi: matem todos, o Senhor reconhecerá os seus. A história registra que o sangue fluiu como água, pois todos na cidade foram brutalmente assassinados. Ninguém escapou, nem mesmo aqueles que buscaram refúgio na igreja. A população da cidade na época era por volta de 15 mil. Mas, naquele dia fatal, historiadores calculam que por volta de 60 mil pessoas estavam aqui, porque pessoas das vilas e cidades vizinhas tinham vindo buscar refúgio. Depois da matança, antes de irem embora, eles incendiaram a cidade, queimando tudo. Nenhuma casa ficou em pé, nenhuma pessoa foi deixada viva. Outras vilas e cidades da área foram atacadas, sofrendo o mesmo destino horrível. Apesar de não serem uma raça de povos, e sim um grupo que compartilhava a mesma fé, a sistemática destruição e matança tem sido comparadas em alguns lugares como genocídio. O prestígio do papado sofreu grandemente nesse tempo, ao ser a notícia da chacina espalhada por toda a Europa. Os albigenses não foram totalmente destruídos. Pequenos grupos deles permaneceram através dos séculos. Talvez o mais trágico foi como os propagadores associavam salvação com assassinato. Uma combinação perigosa na época e ainda hoje. Nós nunca devemos permitir que religiões extremistas tirem a liberdade de adoração. Nunca devemos impor nossas crenças a outros, nem permitir que outros imponham suas crenças em nós.
Não importa quão verdadeiro eles pensam que são, ninguém tem o direito de forçar suas crenças em outra pessoa. Uma coisa Deus tem nos dado. Isso é a liberdade de escolha. A liberdade de amar a Deus em retribuição ao amor que Ele nos tem dado. Que possamos ser generosos ao partilharmos nossa fé e nossa crença, dando a outras pessoas espaço para fazerem sua própria decisão ao serem guiados individualmente.